Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Diana! Boa tarde! Olá, Rita, boa tarde. Finalmente conseguimos aqui juntar as nossas agendas para gravarmos este podcast e estou muito, muito contente de tu teres aceito este convite. Não, obrigada eu pelo convite. Também estou muito feliz por estar aqui e podermos conversar e de certeza que vai surgir muitos temas, porque temos Ai, muitas sem coisas em dúvida. comum Ai, e já sem dúvida nenhuma. estou também muito contente por estar aqui. Olha, temos muito mais coisas do que aquilo que tu imaginas, porque nós somos as duas numerólogas, tu fazes outra panóplia de coisas para além da numerologia, mas nós nascemos as duas no mesmo dia, com 2 anos de diferença. Ai, que giro! Ai, não E eu, sabia, e que eu quando giro! vi, quando tu me disseste, né, para fazer a apresentação, quando tu me disseste a data de aniversário, eu disse assim, eu não posso acreditar nisto, que eu tenho que fazer uma apresentação partes de mim também. Claro que há muita coisa que muda, como tu sabes, não é? Claro. Mas efetivamente eu estava a escrever e a pensar, alto lá, isto também sou eu, que é isto? Ah, Não é por pá, que acaso que giro. somos espelhos uns dos outros, não é? E acabamos por atrair É também mesmo. algumas pessoas na nossa vida. E que giro, não sabia. Olha, muito bom, muito bom. Achei piada, mas tinha que partilhar isto em direto, não é? Não, nem tinha o mesmo impacto se fosse em off. Portanto, Sim, olha, eu vou começar por te apresentar com base na numerologia, só para vocês terem noção. Eu não conheço a Diana não me conhece a mim. é verdade. Eu já a sigo há muito tempo nas redes sociais, não sei porquê, porque eu não sei se conhecemos alguém em comum, não faço ideia, mas de facto eu gosto muito dela, gosto muito daquilo que ela escreve, é assim uma referência para mim, dá-me sempre ali aquelas dicas nos dias certos mesmo, Uhum. gosto muito de a ler. E quando vi que realmente ela tinha tido aqui várias experiências na área do voluntariado, eu disse assim: não. Não, eu tenho mesmo que a convidar e vamos lá ver se ela vai aceitar. E aceita logo, foi espetacular. Pronto, demoramos aqui um bocadinho para gravar, mas foi espetacular. Então vá, vamos começar? Uhum. Pode ser? Então vá, Vamos. vou-te apresentar. Quem é a Diana? Uma mulher independente, autónoma, criativa, com um espírito pioneiro, original, vivendo muitas vezes numa busca de possibilidades no meio do caos. Este espírito visionário faz com que atraia pessoas diferentes para o seu redor. É uma mulher de ação, pelo que necessita de movimento e de constante estímulo às suas ideias e, claro está, criatividade. É profundamente idealista, algo que vai materializando no seu dia a dia. Uma justiceira que não descansa enquanto não aplicar aquilo que lhe parece ser o mais justo e o mais adequado a cada pessoa. E para além disso, tem uma mente lógica, perfeccionista, quer consigo, quer com os outros, mas também e sobretudo um coração cheio de amor para dar e uma grande vontade de mudar o mundo. Veio para partilhar o amor, aceitar e integrar as diferenças e mostrar pelo seu exemplo que é possível construir uma vida em que a segurança emocional nasça dentro de cada um e permita criar relações de confiança, aceitação e cooperação. Hum? E agora vou falar dos teus papéis, que isto não é o que tu és, não é? Isto eu falei com base na numerologia, agora os teus papéis também não te definem, não é? Então, a Diana nasceu em Hong Kong, é uma cidadã do mundo, como costuma dizer, viveu em Macau durante 18 anos, depois em Inglaterra e está em Portugal desde 2008, para nossa sorte. Trabalhou no mundo corporativo, na área financeira e para diversas multinacionais, mas
decidiu ouvir o seu coração em 2019 e lançou dois projetos, o Dançamente e o Mindset Coaching. É licenciada em marketing, mas também tem formações em programação neurolinguística, numerologia, coaching, mindfulness e mais recentemente, que nós temos que falar sobre isto, que eu adorei esta, embodiment coaching. É assim? É? É assim É. mesmo, está certo. Ahm, Apaixonada por dança, desenvolvimento pessoal e afirma ter como missão ajudar mulheres a encontrarem-se e terem a coragem de seguir o seu coração, trabalhando a ligação com o corpo, com a mente e o coração. Ora, em 2010, fez voluntariado em África, onde ensinou inglês a crianças e mulheres. Em 2011, fez voluntariado na Hungria, onde, através da dança e meios artísticos, trabalhou com crianças institucionalizadas. Lindo, lindo. E em 2013, voluntariado durante um ano, onde ajudou empresas particulares a dinamizar atividades de voluntariado e entreajuda. Certo? Certíssimo, Ah, sim. e aqui está a Diana. É aqui um poço, uma rapariga tão nova e um poço já de sabedoria e tanta coisa, tanto legado já, não é? Agradeço antes de tudo, Rita. Adorei ouvir-te na tua perspectiva numerológica também, porque apesar de, obviamente, também ser numeróloga, eu acho que nós conseguimos sempre Sem dúvida. conhecer-nos ainda um bocadinho mais quando Hum, temos a perspectiva de outra pessoa, a analisar-nos, a dar-nos feedback e sem dúvida que acrescentaste mais qualquer coisa e agradeço-te imenso por essa partilha. hum. Um, mas sim, acho que descreveste assim de uma forma muito sucinta, mas muito clara, a pessoa que sou, aquilo que Uhum. me move, aquilo que eu faço hoje e aquilo que eu sinto que é mesmo o meu propósito neste momento, porque obviamente eu Uhum. também acredito que o nosso propósito pode ir Vai mudando, evoluindo e pode ir vai mudando. mudando, e sem dúvida que neste momento sinto mesmo que estou a viver muito alinhada com o meu propósito. Mesmo, mesmo. Eu também acho que sim. Eu acho que estava a escrever, sabes? E a achar tão lindo, não é? Como é que, assim, que tantas coisas que se tocavam, não é? E quando tu estavas a dizer que é sempre bom nós ouvirmos a perspectiva de outra pessoa, mesmo que tu parece que já sabes, há ali um ou outro pormenor que tu precisavas de ouvir hoje, não é? É verdade, é É verdade. mesmo isso, é mesmo isso. E de facto, eu estava a escrever e a pensar, uou. Tipo, a biografia que tu me mandaste, não é? Coisas que tu também vais falando, não é? Porque de facto tu Uhum, mandaste-me de uma forma muito, e agradeço-te, porque escusei de ir andar à procura em vários sítios, mas de facto uhum, é algo que tu partilhas nas tuas redes sociais, ainda bem. És um exemplo, mas de facto eu pensar assim, ok, como é que ela ao longo da vida foi experimentando tantas coisas e se alinhou com algo que neste momento me parece uhum, completamente lógico conhecendo o teu propósito. Mas, como tu bem dizes, a coisa nós vamos alterando e não quer dizer que tu ainda uhum, não te alinhes ainda mais, não é? Portanto, sem dúvida, está tudo é certo, verdade. não é? Que bom, Sim. e que bom. Olha, então vamos aqui conhecer-te ainda mais, ok? Uhum. Fazer-te aqui umas perguntas boas. Diz-me lá, um cheiro que te faça lembrar a tua infância. Hum, interessante. Um cheiro. Hum, é que não é tão fácil como eu pensava. Estou aqui a tentar. Para mim, eu Acho- acho que é um cheiro. Pode parecer um bocado estranho, mas o cheiro a comida chinesa. Ok, não é nada E estranho, não é nada estranho. porque eu nasci em Hong Kong e como tiveste a oportunidade de partilhar, eu vivi 18 anos em Macau. E para mim a minha infância é Ásia, é China. E na altura os nossos pais decidiram que eu e os meus irmãos íamos estudar numa escola inglesa. E éramos os únicos portugueses numa escola inglesa. Os meus amigos, os meus colegas eram todos chineses. Então eu tive a oportunidade de estar muito envolvida na cultura chinesa, muito Uhum, mesmo. E quando eu fui crescendo, eu dizia sempre: eu não me sinto 100% portuguesa, não claro. me sinto 100% chinesa. E há aqui uma mistura de várias culturas que, sem dúvida, influenciam muito a pessoa que eu sou hoje. E para mim, sem dúvida,
eu lembro que eu conectava muito mais em termos culinários, com a comida chinesa. Gostava Claro. imenso da comida Uhum. chinesa. E gostava muito de comer, e era algo que os meus pais ficavam muito inquietos. Eu gostava mesmo de comer na rua. Eu comia na rua, não era o mais higiênico, mas eu adorava e ficava super feliz e sabia-me sempre tão bem, ia comer com os meus amigos. E eu acho que isso é um cheiro, e há um cheiro típico de alguns pratos que eu comia. Hum, Muitas vezes na minha infância, que eu agora cá não tenho a oportunidade de comer, alguns sim, outros não. claro, claro. E eu diria que sim, há assim um certo cheiro de algumas comidas que me levam novamente à minha infância, sim. Ai, pá, tão giro. Olha que realmente, realmente. E fazer recordar isso, não é? E Sim. fazer recordar isso que é tão bom. Estava-te a ouvir e estava assim embrenhada já nessa lembrança. Boa, porque é uma lembrança boa, Uhum. senti isso. Ora, uma qualidade. Tens várias. Qualidade. Eu, eu sou sonhadora. Eu sonho e vou atrás dos meus sonhos. Se eu Uhum. acredito que é isso que eu quero e que é importante para mim, eu vou atrás. Não Verdade, desisto com verdade. facilidade. Acho que isso é uma grande qualidade. Uma grande qualidade. Não sei, é algo que deves sentir isso muito no teu trabalho. Nós Hum, parece que somos quase trabalhados, principalmente, aliás, tu vens de vários contextos, tu até tens uma dinâmica e um conhecimento diferente do meu, não é? Mas efetivamente acho que cá em Portugal parece que está muito enraizado quase uma crença de que não é suposto nós sonharmos, muito menos os hum, sonhos são para nós, não é? E de facto, tu que abres assim o caminho a tanta gente, não é? A tantas mulheres, ahm, quase que vamos nos deparando, não é? Com esta, tipo, como se isto não fosse possível, não é? E quando tu dizes isto é uma qualidade minha, porque muitas pessoas até levam isto como um defeito, não é? Tipo, hum. nunca ouviste falar os pais até dizer assim, ai, credo, ela é tão sonhadora, como quem diz Sim, que é está verdade. quase sempre na lua, não é? Está sempre a acreditar em algo que não vai acontecer, não é? Mas como tu disseste e bem, se és sonhador, eu acho que isso é uma grande qualidade, e Hum. acima de tudo és sonhadora e vais atrás deles. É. Sim, para mim acho que é uma característica que eu revejo muito em mim desde muito nova, por Uhum, acaso, é algo que sinto mesmo, é esta sede de viver, de aproveitar a vida ao uhum, máximo uhum. e não perder tempo. E o que às vezes é um problema numa perspectiva numerológica, eu tenho Eu uns sei, em excesso, não é? sim. E como disseste e bem Uhum, começaste, com uhum, esta energia do um, eu nasci no dia 1 de dezembro, e tenho muitos uns em excesso no meu mapa, e é muito esta vontade de fazer acontecer e viver já, e obviamente isso também traz o seu claro que desequilíbrio. sim, claro que E sim. obviamente ao longo da vida eu tenho aprendido a tentar trazer um maior equilíbrio Uhum. para aquilo que eu desejo manifestar na minha vida, e obviamente é um caminho que eu tenho vindo a fazer, mas sim, eu diria que isso é uma das minhas qualidades, Ai, sim. sem dúvida nenhuma, eu concordo contigo. Um defeito. Um defeito. Hum, um defeito. Às vezes tenho esta dificuldade de focar-me só numa coisa. Eu perco-me um bocado, porque no meio destas ideias todas, eu perco-me e depois quero iniciar uma coisa e mal termino já quero fazer outra. E é esta necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um defeito, porque também me impede, às vezes, de desfrutar verdadeiramente Sim, daquela experiência na sua sem dúvida, totalidade. sem Não, dúvida. não permite tempo para a experiência aterrar em mim e eu conseguir tirar o maior proveito dessa experiência e com esta necessidade de passar já para a próxima. E E até mais ser uma vez, grata, não é? E até ser grata, não é? grata eu Porque sinto, eu por acaso, a gratidão é algo que eu sinto muito mesmo pela vida que eu hum, tenho e por tudo o que eu faço. Eu acho que é mais esta dificuldade de saber realmente desfrutar de tudo que esta experiência me consegue dar. uhum, Parece que eu tenho que já seguir para a próxima coisa e sinto sim, que isto é um defeito porque
faz com que se calhar eu não, como eu estava a dizer, não me permite tirar o maior proveito daquela experiência e Uhum, depois estou sempre nesta constante busca de algo mais. uhum. Isso também pode nos trazer alguma ansiedade às vezes, por Claro que sim. isso, mais uma vez, é algo que eu tenho vindo a trabalhar, Sim. sinto Tens que consciência, estou, não é? Claro. tenho consciência e sinto Uhum. que vou trabalhando isso, mas é algo que eu tenho que estar sempre a dizer, espera, será que é mesmo o momento certo para começares a fazer isso? Se calhar Mesmo. não é, não é? Então e eu sinto que isso é um defeito porque às vezes pode trazer um impacto em mim a vários níveis, não é? Sim. Esta necessidade de partir já para a próxima, de fazer já alguma Uhum, coisa uhum. e de fazer mais. Eu acho que isso também pode ter um impacto negativo, sim. Compreendo perfeitamente. Muito bem, muito bem. Ora, algo que te tira do sério. Ui, algo que me Pois. tira do sério. Algumas coisas, mas Uhum. eu diria que uma delas é a injustiça. A injustiça e a falta de honestidade. Acho que são assim dois valores. E isto, a justiça para mim, mais uma vez, é algo, e quando eu comecei a estudar numerologia, Uhum. percebi, porque eu tenho, pelo menos, eu tenho 9 como personalidade, 9 como número de alma, 9 como dom e talento, por isso percebi logo o porquê de eu desde muito nova ter esta necessidade de ir atrás daquilo que eu sinto que é justo. Uhum. E mesmo na escola, quando era mais nova, e eu às vezes partilho desta história, eu ia parar muitas vezes ao conselho diretivo, não porque eu tinha feito alguma coisa de mal, mas sim porque eu defendia muito as minhas colegas, como eu cresci a estudar numa escola, as escolas inglesas em Macau, eram todas escolas de madres, Ok. e de padres, Uhum. e obviamente numa cultura chinesa há muito esta questão da hierarquia, não é? O respeito para o mais velho, Sim. não podes Uhum. verbalizar aquilo que tu Uhum. realmente pensas e sentes. Eu não fui educada dessa forma em casa, felizmente. Há sempre aqui espaço para podermos partilhar também aquilo que Uhum. sentimos e aquilo que achamos. Então na escola eu sentia muito esta necessidade de ter que defender as minhas colegas quando eu sentia que havia ali uma situação que não era justa. Certo. E já faz parte que eu recordo, quando eu penso nisto, era algo muito natural em mim. Por Uhum. isso eu sinto que, sem dúvida, que é uma das coisas mais importantes. Pois isso devia ser absolutamente castrador para ti, não é? Uhum. Absolutamente, não é? Dada a tua Sim, energia, não é? A parte da comunicação é muito importante, não é? E de facto isso. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso, não é? Acho que nós nascermos e estudarmos num determinado sítio, sim, sim, acho sim. que, acho que tem uma determinada razão e acredito que a tua foi muito essa, não é? Trazer ao de cima muito daquilo que tu és e daquilo que tu acreditas, tinhas que vincar mesmo isso, não é? Uhum. Olha, tu já falaste nisso, no fundo, mas só queria te fazer novamente a questão para tu validar se há mais algo, os valores, quais são os valores? Falaste-me em honestidade, de justiça, que tu não prescindes de um dia, não sei se já és mãe, Não, não sou mas mãe. de passares aos teus filhos, ou no fundo, passares às pessoas que te estão ao teu redor, além destes que tu já falaste. Sim, liberdade, Pois. para mim é fundamental. Uhum, Liberdade, no sentido de ser livre também para podermos expressar, para sermos quem nós queremos ser, liberdade para seguir o caminho que eu quero seguir. Para mim é sem dúvida super, super importante. uhum, Tem muito a ver com esta questão do respeito, da integridade, de cumprirmos com a nossa palavra, que eu acho que também é exatamente. fundamental. Mais uma vez, porque eu valorizo muito quando alguém cumpre com a sua palavra, quando podemos confiar, a Uhum. confiança, o respeito. Para mim isso é muito, muito importante. Eu valorizo muito, muito isso. Obviamente também muito esta questão da generosidade, porque eu acho que é muito importante haver aqui uma entreajuda entre as Claro que sim, pessoas, claro que sim. porque eu acho que as coisas só funcionam quando trabalhamos em cooperação e quando Uhum, fluímos uns com os outros. Acho que temos todos a ganhar muito mais e há que saber respeitar um bocadinho o espaço de cada um e as diferenças de cada um. uhum. Mas sim, eu diria que estes valores que eu acabei de falar São são super fundamentais, não importantes. é? Muito Uhum. importantes.
Ora, um ritual diário que tu não prescindes. Hum. Adoro acordar de manhã, Uhum, beber o meu chá. Eu sou uhum. viciada em chá, por isso é assim a forma como eu gosto de começar os meus Os dias, a beber dias. chá. E gosto muito de fazer uma meditação de manhã e conectar muito com a minha intenção do dia. E agradecer, e agradecer. Boa, boa. Consegues fazer sempre? A maior parte das vezes consigo. Eu tenho mais dificuldade de fazer isso ao fim de semana, porque ao fim de semana Uhum. saio um bocadinho das minhas Das rotinas. Para mim é muito rotinas, mais normal, fácil claro. cumprir com a rotina, de segunda a sexta, porque é uma coisa Uhum, que eu tenho mais organizada. Eu uhum. acordo, tenho este plano e faço sempre igual. Aos fins de semana, nem sempre, não é? Claro, natural, sim. Mas eu diria que a maior parte das vezes consigo. Uhum. Não tenho Tão bom, dificuldade em cumprir. tão bom mesmo. Ora, se tu tivesses que escolher, esta é muito difícil. Se Hum. tu tivesses que escolher entre nunca mais entrar num avião na vida ou deixares de dançar, qual deles é que tu escolhias? Ui, acho que não conseguia escolher nenhum. Ah, eu não consigo escolher, Rita. Este aqui é muito difícil. Se Porque bem que são duas coisas. tu podes viajar sem ser de avião, não é? Pode ser sempre essa solução, não é? Posso, Porque tu adoras claro que viajar, não é? posso, mas já percebes que eu com os meus uns, eu quero ver o máximo Rápido, possível nesta rápido. vida. Por isso, se eu tiver que demorar 6 meses para ir para algum lado, quando eu poderia fazer em 10 horas, para mim faz toda a diferença, não é? Mesmo, mesmo. E para mim viajar é super, super importante. A dança é super, super importante. Não sei, não consigo Meu escolher. Deus, meu Realmente. Deus, meu É Deus. difícil, É é muito difícil. difícil. As duas coisas são importantes. Eu disse que ia ser difícil. Ora, outra difícil. O que é que tu escolhias? Um dia de sol na praia ou Hum, um dia de chuva em casa com um bom livro? um dia de sol na praia. Uhum. Vês? Não foi muito difícil esta. Não, eu gosto dos dois, gosto, mas sem dúvida, para mim podia ser verão o ano inteiro. Sim. Calor, o ano inteiro. Sol o dia inteiro e poder andar de chinelos ou sandálias e estar na praia, para Andas mim está deprimida, ótimo. andas deprimida. Eu ando Um muito bocadinho. deprimida. Eu sei que a chuva é necessária, mas eu ando mesmo chateada com o São Pedro, que eu acho que isto já é demais. Eu acho que ele tem que parar de chorar, Acho porque que de facto, sim. e para pessoas que gostam, eu gosto mesmo muito de sol. Tipo, imagina, se está sol, eu não consigo ficar em casa, percebes? Eu acho que é contra a Sim. natura. E de facto, Não eu influencia ando. mesmo o nosso estado, não é? Mas Emocional. Pelo menos a não é mim toda a gente, não é? influencia. Porque de facto eu conheço muitas pessoas que adoram a chuva, não é? Sim, sim, sim. E ainda bem, eu também gosto, lá está, em determinadas alturas, mas cheia demais, cheia demais, bolas. Ora, última pergunta difícil. Hum. Se ficasses sozinha numa ilha deserta com uma Hum. pessoa famosa, Ui, qual seria essa pessoa? uma pessoa famosa. Essa pergunta é difícil. Acho que isto, ilha deserta, não há assim sítio para onde ir, não é? Tinhas mesmo que falar Tinha com que ser essa uma pessoa muito pessoa. interessante para Tinha que ser conseguir uma pessoa aprender muito com essa interessante. pessoa. Exatamente, tinhas de ter uma boa conversa com ela. Olha, eu para estar presa numa ilha deserta e não poder sair de lá, tinha que ser uma pessoa que ia ter uma enorme capacidade para me acalmar, porque a minha vontade é de estar a fazer mil e umas coisas ao mesmo tempo. Eu ia numa ilha deserta com o Dalai Lama. Acho que íamos ter Ah, muito para ok, conversar e aprender um ok. com o outro. Bem, ias mesmo Eu desacelerar. aprender com ele, sem dúvida. Tu ias Talvez mesmo. pudesse lhe ensinar a dançar ou qualquer coisa, e se calhar era a única coisa que eu podia contribuir com a dança. Ah, Mas pá. eu, para estar presa numa ilha paradisíaca, e não conseguir sair de lá, tinha que ser uma pessoa que me transmitisse uma paz de tal maneira que eu só ia querer estar ali a conversar e a ouvir e a Uhum, beber toda a sua sabedoria. E ela é uma pessoa que eu acho que é super interessante e que tem sim, muita coisa para ensinar, por isso, se calhar ia por aí. que bom, que bom. E olha, ia ser assim um.
um shot, saías de lá, já não eras ansiosa, já não tinhas Não, pressa, já já. não tinha pressa, não. Realmente, não. Parece-me ser assim uma pessoa mesmo muito interessante. Olha, eu acho que nunca tinha aparecido aqui nas minhas perguntas, o Dalai Lama. Então, vamos lá recomeçar, não é? Que nós já Uhum. te conhecemos aqui muito bem. Ahm, e vou começar com uma pergunta muito simples. Hum. Muito simples, pode ser complexa na resposta, não é? Porque dá para divagar bastante. Ahm, o que é que representa o voluntariado para ti? Para mim, o voluntariado representa quase como se fosse a minha missão de vida Uhum, também, porque sem dúvida que quando eu comecei a fazer voluntariado, eu percebi o que é que isto é do propósito, não é? Porque o propósito passa muito por conseguirmos contribuir de alguma forma, uhum, haver este dar e este receber, percebemos, e eu desde muito nova sentia isso, que eu precisava de perceber que impacto é que eu estou a trazer no mundo, uhum, qual é o meu impacto, e perceber onde é que chegava esse impacto ao fazer isto, o que é que acontecia. uhum, Eu sinto que quando estás a fazer voluntariado, quando estás no terreno, quando estás a fazer mesmo, obviamente há várias formas de fazer voluntariado e está tudo uhum. certo, mas a forma que eu me identifico mais é poder estar lá no terreno. E quando Ok. estás no terreno, percebes o que é que está a acontecer e o impacto que cada gesto, cada palavra, cada ação que tu tens possa ter Uhum, na vida de alguém ou naquele espaço, naquela comunidade, o que quer que seja. E para mim acaba por ser uma das razões, de viver, não é? uhum. E de trazer muito mais significado para a minha vida. Certo, certo. Ahm, a primeira vez que foste para o exterior foi para a África? A primeira vez, sim, Já sim. fazias voluntariado ou não? Já era algo Ahm, que tinhas incutido na tua Só tinha vida? feito muito pontualmente, Ok, nada ok, assim de. nada de tão marcante, não é? Sim, sim, E porquê sim. a África? Isto foi Ok, em 2010, não é? Pois. sim, boa Uhum. pergunta. Porquê África? Primeiro, os meus pais são de Angola, Uhum. os meus avós são de Angola, por isso eu tenho uma parte da minha família que Uau. já nasceu lá Uhum. e sempre viveu lá. Ahm, por isso eu tenho também essa parte de mim, que faz parte de quem eu Uhum. sou, a minha ancestralidade também, Uhum. vem de África, de Angola especificamente. E eu sempre senti esta necessidade, e eu acho que é interessante, eu acho que quando começamos a ouvir mais o corpo, e não é por acaso, eu sempre senti muito esta necessidade de ir conhecer a África, mas eu não queria conhecer a África de uma forma turística, não Uhum. era nesse sentido. Eu queria poder contribuir, mais uma vez, porque o voluntariado para mim fazia todo o sentido. Queria poder contribuir, queria poder fazer a diferença. E depois lembrei-me da África porque era um sítio que me estava a chamar muito para eu ir Uhum. conhecer. Quase parece que queria mesmo regressar às minhas raízes também e conhecer essa parte que faz parte de quem eu sou, da minha ancestralidade. E para mim fazia todo o sentido, explorar esse caminho. Certo. E na altura, a maior parte das pessoas, eu não sei se contigo foi assim, não é? Mas a maior parte das pessoas que eu tenho falado não faziam a mínima ideia o que é que iam fazer. Tu sabias? Eu não tinha uma ideia concreta ainda. Eu só sabia que íamos estar em Inhambane, íamos Uhum, estar numa vila, numa aldeia, uhum, e que íamos fazer alguma coisa para interagir também com as crianças, mas não havia assim uma coisa muito específica. certo. Podia passar por, sim, ensinar inglês, poderia ser dinamizar outras atividades, Uhum, ahm, mas eu sabia que íamos estar inseridos numa comunidade. certo, Isso sim. Uhum. certo. Ahm, que impacto é que trouxe? Tiveste lá muito tempo nesse? Não, Não, tive 2 semanas. 2 semanas. Sim. Como é que era a Diana que foi e que veio, não é? Porque nós não regressamos iguais, não é? Não, não regressamos. E é muito engraçado porque quando eu cheguei, e quando a minha mãe me viu, passado uns dias, ela disse-me logo: Tu vens com uma calma.
que eu não via há algum tempo. Porque a verdade é essa, Rita, porque o ritmo que nós passamos a viver, se calhar nomeadamente no sítio onde eu estava, numa aldeia, em Inhambane, no meio do nada, que era simplesmente natureza, não havia Uhum. esta agitação toda do dia a dia, e tu estás tão imersa na natureza que o teu ritmo passa a ser outro completamente diferente. Uhum. E começas a perceber, imagina, acordávamos muito cedo de manhã, mas também deitávamos muito cedo, por isso estava muito alinhada com aquilo que é a natureza e os seus Exato. Os horários e o ciclos, acordar né? e o Claro. dormir, os ciclos. E, em primeiro lugar, isso teve um grande impacto no meu estado emocional. Segundo, é perceber que o mundo é mesmo muito, muito, muito pequeno. Eu, em poucas horas, estou numa realidade que não tem nada a ver com a minha realidade. Em poucas Sim, horas, tu consegues sem dúvida. perceber que há pessoas que têm uma vida tão, mas tão diferente da tua, Uhum. que é fascinante. Eu acho que é isto que torna o mundo um sítio tão, tão Claro que interessante. sim. Uhum. E terceiro, que há pessoas que também são muito felizes com pouco e que conseguem encontrar significado para as suas vidas de diversas formas, Uhum. e que muitas vezes nós vivemos nesta constante busca de algo mais, esta ansiedade, esta necessidade de fazer, entregar, concretizar, o que quer que seja. E na verdade eu percebi, enquanto estava lá, que são aqueles pequeninos momentos, aqueles pequeninos gestos, aquelas pequeninas conquistas que já é suficiente. Não tens que estar lá a provar Claro. a ninguém ou fazer mais e mais e mais, Certo. porque nem há oportunidade para fazeres muito mais. Por isso, contentas-te com Claro. aquilo que há e valorizas também e desfrutas, e quando há um bocadinho mais, também agradeces e ficas super feliz e passas a valorizar ainda mais algo que vai ser acrescentado ao teu dia a dia. Eu lembro-me quando eu trouxe várias coisas comigo, porque eu antes de ir, Uhum. eu trabalhava na banca na altura, por isso eu tirei férias para ir lá. Certo. E eu na banca perguntei aos meus colegas se queriam contribuir com alguma coisa. Então, até houve uma agência que contribuiu com 2 caixotes grandes de t-shirts de Portugal. Muitas das minhas colegas deram montes de colares, fios, Uhum. pulseiras, tudo isso. Então, eu levei uma mega mochila com Cheia de montes de coisas presentes. para entregar, que para nós não diz muito, não é? E muitas vezes temos aquilo em casa num canto e nem ligamos nenhuma, mas tinhas que ver a cara das crianças Sim, quando eu trouxe as coisas e estávamos a ver e a explorar, e é o que eu digo, às vezes basta algo que é um bocadinho mais do que aquilo que eles têm no dia a dia, para faz fazer a toda a diferença. diferença na vida das pessoas. Obviamente temos experiências diferentes, por isso também as nossas expectativas acabam por ser diferentes e não é Claro, comparável. Mas nós temos muito para aprender com outras culturas, com outros países, com outras experiências, é vice-versa, nós temos muito para aprender uns com os outros. Nós achamos que nós que vamos lá fazer voluntariado e nós é que estamos a trazer muita coisa para a vida das pessoas, e mas não, na verdade claro, não é isso. Há aqui muito dar e o receber. concordo, Eu saí de concordo lá completamente, a sim, receber imenso daquela sim, experiência, que foi assim surreal, uma pessoa nem imagina muito bem aquilo que vai vivenciar, e obviamente tu também deixas a tua marca, não é? Porque estás a claro que sim. contribuir com aquilo que sabes, com aquilo que tens naquele momento. E é isso. Há uma, eles de facto, aquilo que eu vou sentindo, pelo que eu vou lendo, não é? Das várias partilhas das pessoas, quando preparo estas conversas, o que vou Uhum. falando é que realmente, cada pessoa deixa lá um bocadinho, mas também traz muito, também Sim, é traz muito. verdade. E Muito. eles nem têm noção do impacto, hum, ou seja, do impacto que têm em serem eles mesmos. Uhum. Sabes? Porque aquilo que eu vou sentindo e já tive, aliás, foram 3 pessoas que eu já entrevistei que tiveram em África e se calhar é onde é mais notório este impacto Uhum. cultural, não é? E de facto o que as pessoas dizem é mesmo, realmente, eles ensinam-nos que é possível sermos felizes com tão pouco, não é? Uhum. E lá está, nós vimos embora e eles ficam lá, e de facto nós até podemos levar ali uma série de expectativas, mudanças, coisas que queremos introduzir, coisas que queremos dar ou fazer, mas de facto eles Uhum. continuam ali, não é? Eles acabam por estar.
num estado de aceitação que nós temos muita dificuldade em ter, queremos sempre mais, queremos fazer sempre Sim, sim, mais, sim, né? Eles acabam por viver, sem acabam por nos dúvida. dar ali uma vetada de luva branca, não é? Muito Uhum. nesse aspecto. Olha, em 2011, não é? Voltas a fazer novamente voluntariado de uma forma completamente diferente. Eu acho que é Sim, extraordinário, não é? Porque aí sim, já com o impacto de algo que é uma paixão tua, a dança, não uhum. é? É verdade. Como é que isto surgiu, não é? Porque tu conseguiste juntar aqui duas coisas Sim, foi fantásticas. fantástico. Quando eu li o programa, nem quis acreditar. Mesmo, era mesmo para Mas eu ti. acredito muito que quando uma pessoa tem vontade de fazer algo, as coisas também vão surgindo. Até foi uma amiga minha que me enviou o link, porque é um programa que é organizado pela União Europeia, Uhum, ok, de voluntariado, e eles estavam à procura de pessoas de vários países que quisessem fazer parte desse programa. E eu concorri, vindo de Portugal, e fui selecionada, e na altura, obviamente, eles estavam a procurar pessoas que pudessem contribuir de alguma forma e que pudessem continuar um bocadinho esse trabalho depois de voluntariado, quando regressassem aos seus países. E assim foi, candidatei-me, felizmente fui selecionada, eu e mais três raparigas uhum. portuguesas, quatro, desculpa, total éramos cinco, se não me engano, cinco raparigas portuguesas, e assim foi, foram vários países europeus que foram pessoas de todas as idades, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e foi super interessante e uma experiência muito diferente daquela que eu vivenciei em África, mas mais uma vez é perceber qual é o impacto que eu quero Uhum, trazer para a minha vida, qual é a intenção que eu quero colocar naquilo que eu estou a fazer, claro. Uhum, porque que eu estou a fazer isto. E também perceber que há várias formas, há várias maneiras de eu poder contribuir, não é? Não há só uma forma. Aqui também foi um bocadinho desafiante, porque obviamente nós percebemos que as crianças estão a viver experiências bastante complicadas. uhum. E aqui é perceber como é que aquele momento enquanto elas estão contigo, e através desta expressão mais artística, do movimento, da Certo. dança, da Uhum, pintura, o que quer que seja, elas conseguem viver de uma forma muito mais leve. E sem certo. dúvida que a arte ah, é uma ajuda no processo. Obviamente Sem não é a dúvida. única ajuda, mas é uma grande ajuda. E foi uma experiência muito interessante porque foram também 2 semanas, se não me engano. Os primeiros dias nós, as pessoas que iam fazer o voluntariado, tivemos a trabalhar de uma forma muito intensiva a dança, o movimento. Tinham Uhum, lá professores de vários países também a ensinarem-nos várias técnicas de expressão corporal, de dança certo. contemporânea, o Uhum, flamenco e tudo isso, porque tinha muito a ver com. Por isso, nós próprios também tivemos que mergulhar num processo profundo de autoconhecimento. claro. E aquilo mexeu com muitas pessoas e também mexeu muito comigo. E só mais para o fim é que nós depois começámos a introduzir as crianças nesta experiência, criámos vários grupos, fazíamos dinâmicas de dança, depois fomos atuar no centro da Ai, que cidade, giro. cada grupo fazia um espetáculo assim na rua, e eles obviamente todos envolvidos. A televisão depois da Hungria, da cidade onde estávamos, apareceu lá por acaso e começou a entrevistar as crianças e elas ficaram super Epá, felizes. eu acredito que isso tenha sido um boost de autoestima, autoconfiança, não é? Porque a Sim, é arte uma tem esse experiência poder, diferente, a não arte é? tem esse poder, não é? E tu Sem própria, dúvida. quer dizer, tu sabes, não é? Ahm, o efeito que tem o próprio movimento, Ah, sem a dúvida. própria, toda a forma de expressão, não é? São autênticas catarses que nós podemos ter, não é? Em coisas tão Sim, simples, não é? Por vezes, sei lá, basta o movimento de uma dança super simples e tu teres ali o desbloquear, sei lá, de um sim, sim, processo que tu sim. tinhas ali antigo, não é? E, ou seja, todo esse processo que vocês fizeram para com vocês, depois para com eles e o que trouxeram, não é? Tipo, Uhum, estas pessoas estão ali por nós, não é? Nós, se calhar estavam a ser aplaudidos por outras pessoas na rua, não é? Estavam a uhum, fazer um espetáculo, se calhar era uma coisa nova. Ou seja, o boost de autoestima para eles, não é? O que pode ter uhum. sido
o antes e o depois na vida deles, não é? E até o evitar de irem por determinados caminhos, de estarem, Sim. não é? Às vezes há pequenas coisas que podem fazer a diferença, não é? E sem dúvida nenhuma que eu, quando vi, disse assim: opá, super interessante. Embora vocês deviam ter a dificuldade da língua, ou era fácil, Não, nem era, não era fácil, porque muitas das crianças não sabiam falar não inglês. é? Porque eles, Por eles isso, nós é tentávamos ali a gerir, não é? E com claro, muito, é muito este trabalho do corpo, esta expressão corporal, é o body language, não é? Que se chama, que íamos comunicando, íamos expressando, íamos dizendo, ok, agora és tu, e trocávamos ok. assim ideias. Mas sim, não era assim uma coisa super fluida, Super mas criativo, aí não é? está. É isso só demonstra que a arte une as pessoas, não é? É Não temos que mesmo. todos Ai, saber sem falar a dúvida mesma nenhuma. língua, mas através da arte nós conseguimos nos expressar. Adoro, adoro mesmo, é mesmo isso, adoro. Eu acho que é daquelas, eu sou assim uma apaixonada, por todo tipo de arte e realmente a capacidade que nós temos de chegar uns aos outros desta Hum, maneira, não é? E não precisamos de nos entender, não é? Temos muito sempre este sim, preconceito da língua, ai, eu não vou conseguir falar, e de facto nós entendemos-nos todos. A verdade é que, por exemplo, um bebé pode estar com outro bebé estrangeiro, não é? Eu sim, presenciei tantas vezes isso com a minha filha, eles não entendem, não entendem. Nós achamos que eles não entendem, eles de facto entendem-se perfeitamente e sim, brincam sim, é verdade, juntos, e que isso é um preconceito da nossa parte, não é? claro. Completamente, não é? De nós adultos, se calhar. Uhum. E tu disseste-me que o objetivo deste voluntariado em específico era depois tu trazeres para o sítio onde tu está. Eu não sei se na altura tu estavas cá em Portugal. Não, não estavas. Sim, sim, estava Estavas, na já banca cá em estavas. Ah, Portugal, ok, já estava certo. cá em Portugal. Ok. E eu depois continuei este trabalho na parte da responsabilidade social Ah, ok, na certo. banca. Nós Uhum, trabalhámos com uma instituição em Tis, onde as crianças também estão lá uhum. a viver e fomos fizemos algumas dinâmicas com as crianças, passeios, estivemos lá nas festas de Natal. Pronto, envolvemos-nos em várias iniciativas Uhum, com essa instituição, que obviamente o foco é as crianças. claro, Por isso, e depois também acabou por influenciar um bocadinho também esta forma de como é que eu posso continuar a levar a dança e a arte, não é? De alguma forma, para o bem-estar das pessoas no geral. E depois, certo. passado uns tempos, nasce então um projeto de dançamento com uma amiga minha, que é professora de dança, a Cátia Rosa. E nós as duas então criámos este projeto, em que o foco era mesmo trazer o bem-estar. Que giro, que giro. A dança, é assim, tu és aqui da área, não é? Da banca e tudo. Como é que a dança apareceu aqui? Como é que apareceu na tua vida? Era desde pequena ou não? Desde pequena, eu acho que eu só Ok. me lembro, eu acho que eu comecei a dançar antes de andar. Acho que é um bocado assim. Mas não, desde que eu me lembro que eu adoro dançar e a minha mãe diz-me sempre isso e eu tenho memória de ser muito nova e nós em Macau íamos a um sítio muitas vezes jantar em que depois no restaurante, o restaurante estava dentro de um hotel e Certo. depois quando saías do restaurante tinhas o lobby, não é? Onde as pessoas, havia sempre uma banda a tocar e tu Aham. podias estar ali a beber um café ou o que quer que seja e não falhava, cada vez que íamos comer aquele hotel, aquele restaurante tínhamos que ir lá abaixo, então, fazer a pausa. E sempre que a banda começava a tocar, eu ia logo lá para cima e começava a dançar. Os meus irmãos ficavam assim a fechar, tipo assim, a tapar os olhos, dizendo, oh meu Deus, que vergonha. Lá vai Mas ela. eu bastava ter música e dançava, e desde muito nova, por isso acho que herdei isso muito do meu pai. O meu pai também dançava muito em casa e adorava e estava sempre a dançar e tínhamos música em casa. E foi isso, e depois desde muito nova comecei com o balé, mas rapidamente percebi que, apesar de gostar muito de ver o balé, eu não me Hum, identificava com a dança em si, com o certo. balé, mas gosto muito de ver. E depois começam a nascer outras modalidades, e por isso eu sempre fiz Tu aulas de dança. foste tirar uma formação de hip hop, não foi? Sim, fui fazer uma formação de hip hop em Nova Iorque. Certo. E pronto, e para mim essa formação, acima de tudo, não tanto pela técnica, mas claro que aprendi imenso Claro, na parte claro. técnica, Sim. mas foi mais porque eu queria conhecer a cultura do hip hop. Ok. E o hip hop nasceu em Nova York,
Ok. Faz sentido para ti, não é? Tu és ali às origens, não é? Sim, e nós tínhamos, aquilo é o Conservatório de Hip Hop em Nova York, e nós fomos conhecer o The Bronx, e fomos conhecer onde é que foram feitas as primeiras festas na casa, onde Que nasceu a primeira giro. festa de hip hop, a história toda, como é que nasce, quem é que cria, por Uhum. isso é todo este estudo cultural que envolve esta dança, porque acho que cada dança tem sempre a sua história, a Claro, sua claro que sim. cultura, E a sua faz sentido, vivência. não é? Se calhar, porque, claro, nós, nem todas as pessoas conseguem fazer isso, não é? Mas de facto, aprender um tipo de dança no país de origem, não é? No sítio de origem, seja um país, seja uma cidade, tem outro impacto, não é? Tu conheces a Sim, é história, outra tu conheces. energia. As pessoas também vibram de uma maneira completamente diferente, Ah, aquilo é sim, delas, não é? Há sim, aquele nacionalismo, sim, sim, ou sim. seja, acaba por passar a informação de outra maneira e acho que faz sentido. Olha, tu em tempo escreveste, não é? Que o próprio voluntariado te ajudou aqui a trazer várias respostas à tua vida, não é? Eu já Sim. percebi, não é? Que tu, o porquê e o para quê, não é? Mas de facto, isto tudo, estes mais impactantes, começou em 2010 e depois foi 5 anos depois, tu acabaste de tomar aqui uma decisão muito grande na tua vida, foi, não foi? Foi Não, cinco foi em anos depois. 2019, foi 9 anos Não. depois. Ai, foi mais. Então onde é que eu vou Foi. buscar o 2015? Não sei onde é que foi buscar. Mas pronto, Uhum. ainda demorou aqui algum tempo, não é? Sim, Este, sim, eu este, fui fazendo voluntariado, eu claro. fiz ali uma pausa, no mundo corporativo, em que durante um ano fiz voluntariado na Entreajuda. A Ah, Entreajuda faz parte do certo. Banco Alimentar, e durante um ano eu fiz voluntariado lá em que criava coisas de team building, de voluntariado para Certo. empresas, Uhum. e também desenvolvia essas iniciativas para particulares. Também Uhum. foi muito giro, porque uma vez eu estive a preparar uma despedida de solteiro num rapaz que queria fazer voluntariado com os amigos, como despedida de solteiro. Então Uau. montámos isso tudo, escolhemos a associação, definimos como é que ia ser o dia e tudo isso. Então tive assim um ano a fazer isso. Eu percebi rapidamente que o que me movia mesmo é trazer este impacto na sociedade, é trazer um impacto na vida das pessoas, Uhum. e que durante uma altura foi suficiente ir fazendo pontualmente, ok? Certo. Mas chegou a uma altura da minha vida, Já não chegava, não é? que já não era suficiente e que já não me via mais, já nada me preenchia. Por isso eu Uhum. ia para a banca, trabalhei durante 15 anos, mas trabalhei em várias empresas e empresas multinacionais. Eu viajava muito e fui tendo cada vez mais responsabilidade. Tinha uma boa estabilidade financeira, boas condições, mas isso já não me preenchia. Por isso Certo. eu achava que era porque não era aquela função, ou porque não era aquela empresa, ou porque se calhar eu precisava de aprender algo diferente, mas podia-me manter Certo. aqui. Uhum. Eu tentei perceber se era tudo isso, Uhum. mas fui percebendo que não, Claro. porque a minha vontade de mudar de rumo ia aumentando e não diminuindo. Certo. E depois percebi, ao fazer também o voluntariado, Uhum. e realmente tinha que passar por aqui. Eu tinha que fazer alguma coisa que eu sentisse que eu estava a contribuir, estava a criar um impacto, que eu conseguiria Uhum. ver logo o impacto na vida das pessoas. E o que é que acontece? Enquanto eu ainda estava no mundo corporativo, Uhum. eu inscrevi-me para fazer a certificação do coaching, e até na Certo. altura, inicialmente, a certificação era para me ajudar mais a trabalhar A no meu ti. projeto de lançamento com a minha Ah, amiga. ok. Uhum. E depois, sim, mais à frente, se depois desse para ser coach, sim, mas até certifiquei-me como coach, mas até mais para trabalhar o mindset e como é que vamos Uhum. avançar com este projeto e levar isto a mais pessoas. E é curioso, porque eu saio no mundo corporativo em setembro de 2019, começo a trabalhar no lançamento full-time. Passado uns meses entramos em pandemia, fecha tudo, porque nós fazíamos eventos de bem-estar, já estava a preparar propostas de wellness para empresas e tivemos que Uhum. parar tudo, como é óbvio. E depois foi daí que eu pensei, ok, então se calhar agora é a altura de avançar com o coaching, porque neste Lá momento não está. dá para fazer eventos Ver a oportunidade no meio do presenciais. caos, não é? Sim, sim, sem dúvida, isso foi importante, por isso. É mesmo isso. E foi isso, e depois foi a partir daí que nasce o Mindset Coaching. Uhum. E aí eu já tinha, também na altura, quando estava a fazer a certificação de coaching, fiz o CAP, né, a formação de formadores. Uhum. Por isso iniciei o projeto de coaching já com a certificação feita. Já tinha também várias formações na área do mindfulness, que eu também comecei a aplicar logo no meu trabalho. E depois
foi nascendo outras ferramentas como a numerologia e agora mais recentemente também o embodiment, e assim foi crescendo. Tudo vem, tudo de alguma forma vai chegando a ti, não é? Quando é preciso, não é? Quando precisas aqui de uma nova ferramenta, parece que ela te Sim, aparece, não é? Como a fazer sentido e tudo se conjuga, não é? De alguma é, forma. Mas olha, nós já estamos aqui com o tempo avançado, mas eu gostava ok. mesmo de perceber, eu acho que era bom, não é? Até porque tu falaste aí muito, que tu expliques um bocadinho daquilo que tu fazes nesse projeto primeiro da dança, não é? Que eu penso que foi o primeiro a surgir, depois foi o Mindset Sim. Coaching, não é? Embora muito próximo, não é? Quase que foi tudo ali mesmo ao mesmo tempo, mas não foi. Mas o que é que vocês fazem, não é? Ele ainda existe, Hum. certo? Sim, ainda existe. Nós Sim, estamos agora a ok. pensar relançar um evento nosso, ainda Certo. estamos aqui a preparar. Uhum, O Dançamento agora, o foco vai ser criar eventos pontuais de bem-estar, uhum, ok? E aí a ideia é irmos lançando e vamos agora relançar muito em breve no próximo ano. E uhum. aí o foco é, nós criamos eventos não só relacionados com a dança, mas também com outras modalidades, desde que o foco seja bem-estar, Certo. ok? Ok. Por isso criamos eventos de um dia, de uma manhã ou de uma tarde, Uhum, com várias modalidades. Pode ser um exatamente. foco só para as mulheres, pode ser só para crianças. Pronto, Certo. mas o conceito é sempre eventos de bem-estar, Uhum, várias modalidades. Normalmente inclui pelo menos uma delas, tem que ser a dança, e depois pode ser outras coisas também. certo, certo. Esse é o foco neste momento do Uhum, dançamento. Mindset coaching. Como falámos no início desta conversa, o meu foco é muito empoderar as mulheres a reencontrarem-se, uhum. saberem quem são, o que querem, o que gostam e terem a coragem de seguir o seu coração, porque eu própria tive que passar por esse processo. Eu tive Pois. que me reencontrar, eu tive que me conhecer novamente, eu tive que Uhum, questionar, eu tive que perceber mesmo porque é que eu estou a fazer estas escolhas, porque é que eu continuo a fazer isto, será que faz uhum, sentido, o que é que me está a impedir de mudar, de avançar, não é? Às vezes uhum. podia ser um bocadinho aquele medo, aquelas crenças, mas eu tenho um trabalho tão estável e será que faz Claro. sentido sair daqui e avançar para algo tão incerto? Uhum, E aqui é muito, acima de tudo, trazer a minha experiência, porque eu própria também tive que passar pelo processo, trazendo comigo todas estas ferramentas de uhum, autoconhecimento que eu uso, que é o coaching, a programação neurolinguística, que eu também me uhum. certifiquei, a numerologia, meditação e agora o embodiment. E o que é que eu procuro neste trabalho? Porque eu acredito mesmo, para trabalharmos qualquer tipo de transformação, é Uhum. importante abordarmos todas as nossas partes. Por isso, Claro. numa parte mais cognitiva, não é? Esta parte mais mental, racional, Uhum. trabalhamos a parte física, porque não Sem podemos dúvida. desassociar Uhum. a mente do Do corpo, porque a corpo. mente influencia o corpo influencia a mente. Uhum. E trabalhar muito também este nível mais energético, mais intuitivo, mais emocional, que é o coração e é todo este sentir, esta intuição, não é? Este conhecimento Mesmo. que nós Certo. sentimos em nós. E eu sinto mesmo que com todas estas ferramentas que eu trago no meu trabalho, consigo empoderar as mulheres a sentirem-se muito mais seguras de quem elas são, para depois sim poderem avançar e escolherem então abraçar uma vida profissional, uma vida pessoal, Pessoal, não é? Uma forma de estar, não é? que as preenche muito mais Uhum. do que está a ser preenchida Claro, neste momento. claro. E E porque foi fácil para ti encontrar esse público-alvo? eu acho que é um caminho que se vai fazendo, Eu porque eu sei, no eu sei. início, quando lancei o meu projeto, eu parecia que estava a falar para toda a gente, não é? Eu não tinha ainda aquela clareza, e eu acho que tu vais ganhando essa clareza Uhum. quando vais trabalhando no teu projeto, consoante os clientes que vão surgindo, tu também vais percebendo com quem eu quero trabalhar e com quem eu não quero trabalhar, ok? É importante Exatamente. uma mulher empreendedora não ter medo de dizer eu não quero trabalhar com este perfil de cliente, eu não Uhum. quero trabalhar com estes temas, eu quero focar a minha energia, o meu tempo em ajudar este tipo de clientes Exato. para esta solução. E está tudo Uhum. certo. No início, quando iniciamos, claro que a ideia é eu quero ajudar toda a gente, Claro. quero chegar a toda a gente. E para ti, pá, a energia que tu tens, não é? É Pronto, é muito essa, não mesmo. é? De eu quero tocar em toda a gente. Tipo, se alguém te vem falar, Sim, nem faz parte deste público-alvo que está tão bem definido, com tanta sim, clareza, tu parece que sentes aquela inquietação, não é? sem Tipo, ai, dúvida, e agora, não é? Como é que eu vou sem fazer isto, dúvida. não E é? ainda é um processo que eu estou Claro, a claro, trabalhar, não é? claro. Mas acho que quanto mais eu alinhar comigo mesma e com o meu cliente sonho, Hum, podemos chamar assim, eu sei que eu vou dar o meu melhor, porque eu sei que claro. é esta cliente que precisa mesmo
do trabalho que eu faço. Uhum. E é por isso que eu, antes de avançar com qualquer processo de coaching, eu tenho sempre uma sessão de esclarecimento gratuita com a cliente, com a Uhum. potencial cliente, com a pessoa, Uhum. até porque é importante ambas as partes perceberem se nós somos um bom match ou não. Claro, Porque é por isso que eu também gosto de perceber o que é que a pessoa procura e eu também tenho que ser honesta para perceber, primeiro, se o meu projeto é o projeto certo para ajudar a pessoa e se a pessoa também é a pessoa certa que o meu projeto pois procura também é ajudar, não é? Porque não senão há não de vai ser funcionar, não fácil vai para fluir. ti, não é? E acho que isso se calhar Uhum. é uma aprendizagem que estás a ter a dizer que não, não é? Sim, não é Porque às fácil. vezes, às vezes a própria pessoa pode não ser a pessoa, não é? Tu sentes isso, "Oh, não vou conseguir Uhum. ajudar, não é por aqui, mas aquela Sim. pessoa quer muito que seja contigo, não é? Uhum. Por uma ou outra razão, porque gosta de ti, porque te segue, porque, olha, não sei, porque não conhece mais ninguém, dizer que não, não é algo Sim, muito não é fácil para ti, não é? fácil, mas acho que também é importante percebermos que nós, se calhar, também não vamos ser a pessoa certa Claro, para ajudar a pessoa, não é? E aqui é respeitar um bocadinho, ambas as partes precisam de fluir uma com a outra exatamente, neste processo, porque senão a transformação também não acontece. Se não flui, exatamente. não é? Se não sentimos as duas que isto vai funcionar, as coisas também não vão fluir e a pessoa também não Claro. vai conseguir alcançar aquela transformação que procura Uhum. quando está a querer fazer este trabalho também muito mais profundo e pessoal. Sim. Certo, certo. Já passaram 2 anos, não é? Desde que deste Uhum. este salto, se bem que isto não é um caminho, não são só 2 anos, eu já percebi que isto é um caminho que tu fizeste ao Sim. longo quase da tua vida toda. Ahm, Quais foram os maiores desafios como empreendedora? Hum, muitos, Tiveste-os, vais tendo, muitos. não é? Sim, sim, sim. Claro. O desafio, primeiro, é não desistir quando estás a ter aqueles momentos muito mais desafiantes, porque as coisas não vão correr sempre bem. Claro. Não vais sempre alcançar os resultados que tu esperas. Há meses muito bons, há meses muito maus, por isso existe mesmo esta instabilidade, ainda para mais quem está ainda a iniciar e aqueles primeiros Uhum. anos, já tinha ouvido falar que é de altos e baixos, nem sempre, não quer dizer que seja o caso para toda a gente, há pessoas que lá Claro. funciona logo muito bem desde o início, mas é natural poder acontecer, é o projeto ser assim de altos e baixos, e eu Uhum. tenho vindo a aprender. Ainda bem que eu tenho pessoas à minha volta também que me inspiram, que me dão força e que me Uhum. fazem acreditar que, ok, quando isto está a ser desafiante, isso faz parte do caminho, ok? E acho que eu nessas alturas tenho que dar um passo atrás e preciso perceber, ok, em primeiro A lugar, porque ver. é que eu estou a fazer este projeto? Porque é que eu continuo com este projeto? Qual é que é a intenção por trás de eu ter este projeto? Porque é que é tão Uhum. importante para mim? E são estes momentos que me vão também fazer sentir, ok, isto está a ser desafiante agora, mas bora lá, vamos Claro. continuar. Uhum. E a verdade é que depois as coisas começam a correr muito bem outra vez e depois vêm outros desafios, por isso eu acho que aqui é ser persistente, ter muita paciência, ok? E acima de tudo, também precisamos de ir questionando o porquê de estarmos a fazer aquilo que fazemos, porque é muito fácil, quando lançamos o nosso projeto, nós temos uma intenção muito clara na nossa cabeça, mas Sim. depois quando Uhum. lançamos o projeto começamos a ser um bocadinho influenciadas por tudo que está a passar à nossa volta. Temos Uhum. as redes sociais, temos aquilo que as pessoas dizem que é suposto fazermos Sim. e sentimos-nos muito, ok, eu parece que estou atrás de qualquer Uhum. coisa e já estou atrás, já deveria ter feito, e às vezes perdemos-nos daquilo que em primeiro lugar nos fez lançar este projeto. Uhum. Uhum. E por isso é importante termos esta capacidade de darmos um passo atrás, nesses momentos em que estamos a sentir mais dificuldade e percebemos, espera, mas porquê que eu estou a fazer isto? Eu escolhi Exatamente. fazer este projeto não é para trazer isto para a minha vida. Não é Claro. para estar assoberbada, não é para estar num constante stress, não é para estar sempre ali a fazer e não ter tempo para parar e Uhum. respirar e desfrutar. Eu acho que é muito isso, é perceber que altos e baixos fazem parte do processo, Uhum. ter tempo para parar, para refletir, para Certo. questionar o Uhum. porquê de estarmos neste projeto, porque é que eu quero continuar com este projeto, e também não ter medo de assumir aquilo que é realmente importante para nós, porque o nosso projeto tem que ser, tem que dar lucro, ser empreendedora não significa, que o nosso projeto
não é voluntariado, são duas coisas muito, muito Claro, diferentes. Eu claro acho que que é sim, é importante, muito importante falar e é disso. muito Então não importante é? separar Claro que isso sim, que claro que o nosso sim, projeto tem que dar lucro, ponto. E claro, não precisamos de ter medo só porque estamos a ajudar alguém. Obviamente eu estou a falar mais do trabalho que eu faço, né? Que claro, tem muito a ver claro, com ajudar as pessoas, o bem-estar das claro. pessoas, Uhum, e não temos que ter medo de cobrar, temos que nos sentir valorizadas também pelo trabalho uhum, que fazemos, o impacto que trazemos na vida das pessoas, e não ter medo de cobrar, porque há aqui uma troca energética, há aqui claro que um dar sim, e um receber. claro, E é confiar mais em nós, é confiar nas nossas competências, é confiarmos na transformação que também estamos a trazer para a vida das pessoas, e exatamente. não desvalorizarmos tudo aquilo que trazemos em cima da mesa com o trabalho que nós fazemos também. Eu acho que isso é super importante. É muito, muito mesmo, muito importante mesmo falar, não é? Porque efetivamente é um dos handicaps dos empreendedores, não é? E que traz aqui este grande desafio, não é? Porque muitas das vezes, por crenças que trazemos de insuficiência, Hum, ainda não sabemos o suficiente, olha, somos muito novos nisto. uhum. Olha, eu não me consigo lembrar onde é que eu ouvi isto, mas não me consigo lembrar. Gostava de dizer agora o nome da pessoa, porque eu ouço tanta coisa, mas efetivamente é nós termos a consciência de que aquela pessoa, se nos procura, nós sabemos um pouco mais do que ela. Ok? Hum. Claro que naquilo, não é? Claro que a Claro. pessoa vem nos ensinar outras coisas, não é? Como tu sabes, isto é uma aprendizagem que nós Uhum. temos de parte a parte. Mas efetivamente, aquela pessoa procurou-nos porque nós sabemos um pouco mais E sobre aquela investimos pessoa, tempo, não não é? é? Para E já estudar, investimos para formação, tempo, experiência, tudo conhecimento, isso, claro. tudo mais, e efetivamente é um bocadinho isto, não é? E nós temos muito Uhum. essa. Não sei bem como é que nos introduzem estas coisas, porque acabamos quase todos por viver muito isto, de que Uhum. estou a começar, pode ser desta maneira, até posso oferecer o meu trabalho, sei lá, eu percebo perfeitamente que eu passei por tudo isto, não é? E de facto Claro. passei, estou a passar, não é? Ou Uhum. seja, isto é toda uma aprendizagem, é ótimo falar sobre isto, não é? Porque de facto ainda há muito esta ideia de que é que aquela pessoa está a ajudar a outra pessoa e está a cobrar por isso. Mas que Uhum. raio de, Sim. não é? Quando Eu todos acho que é nós. importante falar disso cada É, vez mais e muito esta, parece que tem que ser gratuito, tem que ser sim, gratuito, sim, e é preciso ter muito cuidado claro a que esta sim. questão do gratuito, porque pode às vezes fazer sentido, depende do contexto, porque Uhum, o facto de não estás a receber financeiramente pode estar a receber de outras formas, claro. e é igualmente válido, mas ter muito cuidado o que é que faz sentido ser gratuito, em que contexto é que faz sentido, porque isso depois, o gratuito é uma forma de tu estás a dizer a ti mesma e a quem está à tua volta que o teu trabalho não é assim tão, não tem assim tanto valor, porque se Uhum, tivesse valor tinha que ser pago. Nós não vamos a um claro, médico, nós não vamos a um terapeuta, nós não vamos a uma loja comprar o que quer que seja e tiramos e levamos connosco que é claro, grátis, não é? claro. Então, porque que o nosso serviço tem que ser grátis, não é? E então acho que é importante haver aqui um equilíbrio, e ter um bocadinho mais consciência disso. Sim, sem dúvida. É essa parte, eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar, é essa parte do gratuito e a parte do negociável, não é? Porque Uhum, efetivamente eu também não me lembro já onde é que eu vi, eu tenho pena, porque de facto nós quando vamos lá está, a uma loja de roupa mesmo, ou tomar café, nós não negociamos o preço do café, não é? exato. Não dizemos assim, olha, não pode nos deixar por 60 cêntimos, não é? Mas efetivamente, realmente, principalmente nesta área, há muito aquela ideia olha, vamos negociar o preço, e de facto há coisas que nós também não podemos deixar aqui, não podemos deixar de alguma forma que a outra pessoa sinta Sim, sim, isto é sim. possível, não é? Porque de facto parece que nós então não estamos a cobrar o valor justo, podíamos Uhum, cobrar menos e estamos a cobrar mais, não é? E de facto eu acho que isto é muito importante, não é? E de sim, sem facto, dúvida. principalmente quando vimos de outras áreas, não é? E tal como tu, eu também vinha de uma área diferente, Uhum, e de facto nós parece que estamos um bocadinho habituados e temos ali aquele mindset que depois temos que ir destruturando, mas uhum. tal como tu, isto é uma aprendizagem, não é? Isto é Sem uma dúvida, é um caminho que aprendizagem, se não vai é? fazendo, nós não É uma temos todas as aprendizagem. respostas logo Claro no que sim, início, ainda para mais quem está habituado a sair do mundo corporativo e entrar neste mundo do empreendedorismo são duas realidades claro que completamente sim, diferentes, por isso claro. também
não nos vamos estar aqui a autossabotar, isto é um Claro, processo, vai-se aprendendo, há coisas que vão correr bem, outras nós aprendemos e fazemos melhor mais à frente. É um caminho que se vai fazendo, mesmo, sem dúvida. mesmo. Olha, então, para terminar, diz-me, Uhum, eu sei que tu já estás aqui a entrar até assim num pináculo, ah, que pode ser para dentro, mas também pode ser para a busca de mais outras coisas, não é? Uma sede de conhecimentos e curiosidade e tudo mais. Diz-me, quais são os teus sonhos agora, para os próximos tempos? A de certeza, já estás aí com esse olhar brilhante, já tens aí esses sonhos a tamborilar. Sonhos. Possas falar, claro. Sim, claro que sim. Não, o meu sonho para já, muito em breve, é trazer este culminar de todas estas ferramentas que eu trago comigo neste Hum, momento e conseguir realmente incorporar tudo isso na minha solução. Porque, como eu estava a dizer há pouco, eu já trabalhava muito o coaching, a PNL, a numerologia e a hum, meditação. Mais recentemente introduzi o embodiment, que é este trabalho do corpo, e sinto uhum, que eu estou num processo de transformação com a minha marca e com o meu projeto. Por isso, o certo, meu sonho é mesmo para o próximo ano é conseguir colocar-me no mercado, comunicar a minha marca de forma que englobe todas tudo. estas ferramentas Uhum, e que as pessoas consigam perceber que todas estas ferramentas complementam-se, sem dúvida. fluem uma com a outra e que Uhum. podem, sem dúvida, trazer um grande impacto na vida das pessoas, na sua Ai, que bom, transformação. que bom, que Uhum. bom mesmo. Há aí na calha algum voluntariado que tenhas vontade de fazer? Há sempre, Há há sempre, sempre. claro que sim, claro que sim. Por isso estou És sempre uma, disponível, és uma sempre pessoa em atenta. missão, não é? És uma pessoa em missão, não é? Sim, De sim, alguma acho que forma sim. tem muito a ver com esse teu propósito. Uma viagem de sonho que ainda não tenhas Uma feito. viagem de sonho. Tem que ter aí. Sim, gostava muito de ir à América do Sul, nunca Uhum, fui. Fazer Bolívia, Peru, conhecer toda essa zona, porque uhum. acho que sempre pelo aquilo que eu ouço das pessoas que foram, que aquilo é maravilhoso e já há uns anos que ando a tentar ir, ainda não consegui, mas gostava muito de explorar esse lado do mundo que eu ainda não conheço. Sem dúvida, a Ok, América do Sul. bora lá, bora lá. Só para terminar mesmo, Uhum, sim. tens algum lema de vida ou algum mantra? Tenho um mantra que para mim é muito importante para mim mesma, para eu recordar, e eu faço o meu journaling diário, e Uhum. esta frase é uma das frases que eu escrevo todos os dias, ou quase todos os dias, mas está muito presente na minha mente, que é eu sou suficiente. Bom, tem tanto, tu sabes, não é? Que tem tanta lógica, não é? Para estes uns, Sim, não eu é? sou Que suficiente, por isso, mesmo, mesmo, mesmo. Tão bom, olha, tão bom mesmo. Olha, muito obrigada, espero que tenhas muito gostado. obrigada, Rita. Adorei mesmo esta conversa. Obrigada pela forma como me guiaste, por me permitires esta liberdade também de ser, de partilhar, de falar e guiar de uma forma tão fluida e tão leve. Gostei imenso. Muito obrigada, Rita. Obrigada e olha, enriqueceste muito este mês de dezembro, não é? Falar Uhum. em tudo que tu tens. Aliás, nós podíamos estar aqui horas a falar. Eu não aprofundei muito mais, mas a minha vontade é convidar-te outra vez só para falares destas outras questões todas, porque de facto eu sei que tudo está interligado, tal como todas essas ferramentas que Uhum. tu queres juntar entre ti. Uma das Uhum. ferramentas é o voluntariado, não é? Porque Uhum. aquela Diana que foi lá buscar tanta coisa, aquela gente nem faz ideia do que te deu, não é? Do Sim. poder que te deu os conhecimentos, não é? O empoderamento, não é? Uhum. Em termos de pessoa e de mulher. Portanto, para mim, és uma inspiração, como eu disse no início, e estou muito grata por esta oportunidade. Muito Mesmo, obrigada, Rita, mesmo. igualmente. Muito obrigada, Gratidão. Ainda igualmente. estamos a gravar antes do Natal, portanto, um santo e feliz Natal, Boas não festas. é? E mesmo isto vai para o ar em dezembro, portanto, mesmo ainda estamos aqui muito embrenhados no Natal para todos vocês que estão aqui a ouvir. Eu vou partilhar aqui a página da Diana, que vale muito a pena vocês seguirem. Ouçam este podcast, partilhem, porque isto é uma inspiração e, de facto, a mais pessoas chegar, melhor, não é? Porque, tal como eu cheguei a ti, acho que qualquer pessoa
ficará mais rica se te conhecer e se te seguir de certeza absoluta. Só por essa simplicidade mesmo. Muito obrigada, Grata, Rita. muito Muito grata e obrigada. um resto de um dia muito feliz para ti e para todos Igualmente. que nos estão a ouvir. Obrigada a todos.